Existem anjos presos até o dia do juízo? E os demônios que atuam no mundo hoje são os mesmos seres mencionados por Pedro e Judas? Esta conversa traz argumentos bíblicos que estão gerando muita discussão entre cristãos. Sobre os quais, calma, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua petição não dormita. Porque se Deus não perdoou, agora vamos lá, aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, certo. Então eles não estão soltos. Você está falando de quê? E a turma está falando de quem? E por que que o Papa recebeu a Associação Internacional de Exorcistas, agora, pedindo um reforço de 2.000 exorcistas, se esses indivíduos já estão presos no inferno? Ele está falando de quem? Peraí, mas então vamos. Se o senhor está me perguntando, se o senhor me perguntar, eu lhe respondo isso facilmente. Eu estou te trazendo aqui, aqui. Eu estou trazendo o que você perguntou dos alienígenas, estou te mostrando o seguinte, ó. Os caras que você falou estão presos. Você tem, aí, a pergunta, não estão? Então a Bíblia está mentindo? Pedro está mentindo? Eles foram lançados onde? Ó, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados, já estão lá no inferno, ok? Os entregou às cadeias da escuridão, estão presos, ficando reservados para o juízo. Tá, então aí tá a chave. Que não tem chave. Opa. Eles estão presos. Aqui não tem chave. Deixa eu explicar aí, nem explique, aí vai virar heresia. Olha só, isso aqui, não faz isso não. Ó, é o texto, ó. E não perdoou o mundo antigo. Aqui, contextualizou quando aconteceu. Olha só, essa turma aqui presa, nós vamos ver em Judas. Ó aqui. Isso aqui já está contextualizado, porque o próximo versículo, né, ele fala, ó, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Aqui aconteceu algo incrível. Ó. Morreu criança, morreu bebê, morreu grávida, morreu cego, surdo, paraplégico, morreu todo mundo. Matou todo mundo, porque não havia os justos que Abraão tinha intervisto. Né? Chegou a 5, só tinha 1. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porém, ele foi para a caverna e acabou se deitando com as filhas. E deu ruim, e os filhos de Amon e os moabitas. Meu Deus, deu ruim. Então, deu bom e deu ruim. Presta atenção agora. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Não há registro aqui da ação dele deitar com as filhas. Não está aqui, não está no texto. Como não está no texto de Noé aqui citado, a ação de Cã com Noé e a maldição hereditária que Noé lançou sobre Canaã, neto dele. Então observe que quando Pedro, né, ele fez a carta dele, ele pontuou algumas coisas. Outras ficaram omitidas, ou o tradutor omitiu. Porque eu teria que chegar lá no material de origem. Daí eu teria que culpar Ló pelo que as filhas dele fizeram. Na realidade, a primeira filha embebedou ele, né? E na sequência, a segunda também no outro momento embebedou e por 2 vezes ele se deitou com as filhas. Sim, mas ele se deitou inconscientemente. Olha só. E a Bíblia relata isso lá no Velho Testamento. Você já talvez tenha eu nunca fiquei tão embriagado como ele. E aí o que acontece? Veja, essa embriaguez, ok? De Noé, levou ele a ficar nu, no estado adâmico, preste atenção. E aí, Cã adentra a nudez do pai. Alguns teólogos, né, conjecturam uma sodomização, né? Porém, não está escrito isso. E aí, ele chama Sem Jafé, e esses não agem como ele. Trazem a capa de costas e cobram o dedo do pai. O pai, quando volta do estado etílico, ou seja, ele ficou normalzinho, ele tomou ciência do ocorrido e lançou uma palavra de maldição sobre o neto. Canaã. Sobre a descendência ali ele é um profético da história, porque veja bem, deixa eu falar um pouco agora sobre isso. Ele anulou a aliança, mas não sou eu que estou sendo entrevistado? Não, então como eu até ia corrigir isso, porque o podcast
de fato, não é um programa de entrevista. É um bate-papo, né? Então vamos lá. Eu gostaria de entrevistá-lo, assim, mas só que assim, como o senhor entra para um caminho assim... Não é para um caminho, eu tô lendo a Bíblia, cara. Deixa eu concluir. O senhor entra para um caminho de uma viagem alucinada, tão profunda, que assim, é fácil de explicar. Tudo isso que o senhor falou. Por exemplo, as filhas de Ló, elas podem muito bem ter escondido o rosto, se travestido, como fez a Nora. Como fez a Nora. Isso, Tamar. Como fez, né? Aquela mulher. E enganar o pai, qual que era a intenção? A intenção ali era só um minuto. Despertar a herança. A intenção era sexo? Não, a intenção era prazer? Era herança. Não, a intenção era repovoar, porque... Sim. Venhamos e convenhamos que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foram destruídas. Não foram 2 cidades, foi toda a população daquela região. Só que aqueles filhos... Sobrou Ló e 2 filhas. As meninas tiveram a ideia, não existe mais gente aqui. Nós não vamos propor isso para o nosso pai, porque ele não vai aceitar. Vamos embriagá-lo, vamos enganá-lo e vamos... ter descendentes dele. Só que essa descendência é maldita. Cara. Não, ela se tornou inviável quando Deus, assim como Deus destruiu a carne no dilúvio, poupou Noé e sua família, o ser humano ali, eu quero voltar a isso um pouquinho, porque o ser humano, quando foi destruído lá, é porque Deus tirou o espírito do ser humano. O ser humano híbrido, né, que muita gente prega, que eu digo que aqueles que nasceram antes do pecado e os que nasceram depois do pecado se misturavam e davam pessoas gigantes, opressores, maldosos, sem o Espírito de Deus, tão carnais, mas tão carnais, com tanta atrocidade, que Deus resolveu destruir toda a carne e poupou uma família de um justo. Só que esse justo, quando ele desce da arca, quando ele sai da arca, ele planta uma vinha e ele faz um vinho e se embriaga. E tem gente que culpa ele por isso. Eu fico pensando, se com a queda das Torres Gêmeas, nós já sofremos aquele abalo tão terrível, quando cai um avião, quando afunda um navio, a gente já se abala tanto, um acidente de grande proporção, imagine Noé que viu a terra ser destruída. Era justo que ele tomasse um porre ali. Era justo para esquecer de tudo aquilo que ele havia visto. A humanidade foi varrida. Sobrou a Noé e sua família. O filho de Noé quebrou um princípio de uma tradição. Isso tudo é profético. Isso aí, Noé, quando ele fez isso, ele já fez de forma profética, já vendo o futuro da humanidade. O filho dele zombou, ele não foi, não teve sodomia. Você não pode fazer isso que você está fazendo aqui agora. Mas eu não tenho direito, o senhor tem o direito de expor. Não, você tem que expor dentro do texto, sem criar um contexto. Olha só, da maneira... Eu tô lendo o texto. Olha só, mas você tá lendo o texto trazendo uma interpretação... Você está construindo uma heresia. Você está construindo uma heresia. Não, tô te falando, está construindo uma heresia. E eu preciso dizer isso para você, até pela amizade nossa. Porque o que acontece? Quando você pega o texto, né, e você joga a sua maneira de pensar o texto, e eu aqui... Mas é uma maneira humana. Não. A minha maneira é uma maneira humana. Não, mas tá errado. Alienígena. Não. Mas tá errado. Olha só, o texto tem que ser dentro do contexto, porque senão virou pretexto. Deixa eu ler aqui que tu vai entender bem. Olha aqui, ó. Olha aqui. Meu Deus do céu. Ó, ele livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis. Olha só. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Pra tu ver. Assim sabe o Senhor, aqui, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo. Fica com isso na cabeça. Para serem castigados. Agora vem a treta. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Olha aqui a condição humana, Romanos 7 de Paulo, o bem que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, aqui é top, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes como animais
irracionais. Que são o ser humano sem o espírito. Não. São pior do que animais irracionais. São filhos de Deus que ele está falando aqui. Eles são carnais, está aí no texto. Ele está fazendo separação do joio do trigo aí. Ele está falando daqueles que deveriam fazer o certo e não estão fazendo, mas têm o conhecimento. Calma, porque são os falsos. Estava aqui no início. Ó, mas estes como só me animais... lê o título da leitura, só por favor, lê o título. Os falsos mestres estão aqui. Os falsos, pronto, calma, pronto. Não é pronto. Ó, aqui, ó. Mas estes como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, pereceram na sua corrupção. Então eles não têm inteligência nem sabedoria. Fica com isso na cabecinha. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordam as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição dentro da igreja. Filhos de maldição dentro da igreja. Filhos de maldição dentro da igreja. Está escrito. Os falsos. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, profeta. Olha a turma de Gideão aí. Cadê a turma de Gideão aí? Caminho de Balaão, os profetas, filho de Beor, aqui, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento. Meu Deus. Quem? O jumento. Falando com voz humana, Jesus, não tinha nem chip. Impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente reserva. Porque, falando, agora até covardia, coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes, meu Deus, liberdade, Jesus, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão. Quem? O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro da lama. Igreja Católica, Apostólica, Romana, Copta, Ortodoxa, Protestante. As 4 estão com problemas. As 4. Doutor e aí Vex. É só misericórdia de Deus. Sim, cara. só que aí. Mas eu ainda quero ler. Não, mas peraí. Quero ler Judas. Vamos só. Deixa eu fazer uma Judas. pergunta pro senhor, então. Vamos lá. Eu não vou ficar dando minha opinião, eu vou fazer perguntas pro senhor. Se a Bíblia fala que existe falsos. Sim. Se o senhor falou, bom, se existe o leite falsificado, verdadeiro, é porque existe o falsificado. E se existe o falsificado, é porque existe também os verdadeiros. Tá aí o apóstolo Pedro, ele não estaria fazendo uma separação entre aqueles que por interesse carnal, por interesse de avareza material, se introduzem e fazem negócio daqueles que estão ali buscando alguma coisa, desviando que nem, por exemplo, esses dias uma mulher pregando essa liberdade aí, dizendo que você não pode ser de uma igreja porque Jesus nunca ia te colocar debaixo de nenhum jugo sequer. Então, assim, distorcendo. Então, Pedro está dizendo que principalmente, que naquela época já existia, mas que principalmente na nossa época vai haver falsos doutores, falsos mestres, ou seja, falsos líderes que irão desvirtuar o rebanho de Deus, as pessoas de Deus. Mas não tem nada a ver com o assunto que nós estamos abordando aqui. Não, total que tem, porque, veja bem, foi essa turma que escondeu por séculos ou por milênios a verdade dos alienígenas. Livros, não só dos alienígenas, mas dos apócrifos, que estão, inclusive, na Bíblia etíope. A gente estava conversando sobre isso, né? A Bíblia protestante, que eu faço uso, ela tem 60 livros.
A católica tem 66. Não, tem 66. Não, a nossa tem 66? Não, a católica tem 66. Confirma aí para mim, Léo, com certeza. E a etíope, 84. A etíope tem 84 livros. Ok? Em cima disso. Mas vamos lá. Olha o que Judas vai falar. O senhor diz que a Bíblia protestante tem 60 livros. Ela tem menos livros do que... Ela tem menos livros que os católicos, né? Mas é a nossa que tem 66, e o católico tem... Oi? O católico tem 73. E o nosso 66 e o etíope 84, é isso? É isso aí. Vê aí, 84. Então 66, 73, 84. Olha o que diz. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, infiltração, ok? Que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, primeira coisa, né? Estar na igreja do tijolo é um convite à destruição se não fizer o que tem que ser feito. Não houver conversão verdadeira. E aos anjos, agora que é top, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, irmão, reservou na escuridão, nós lemos lá em Pedro, em prisões, nós lemos, eternas, até o juízo, que Pedro falou, daquele grande dia. Esses livros, né, o nosso Lutero queria ter tirado. Assim como Sodoma e Gomorra, de novo, e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, só tem esse registro. Não há em outro lugar. Não sei de onde é que Judas tirou isso. E disputava a respeito do corpo de Moisés. Meu Deus. Porque esse corpo, biofótons, aconteceu lá no encontro dele com Deus, que o rostinho dele ficou todo iluminado, ele tinha que botar um véu que a galera não suportava. Meu Deus. O corpo de Moisés foi modificado. Epigenética. Aqui. Verdade, tá aqui. Eu sei que você está escrito, só que o senhor está literalizando muita coisa. Não, deixa eu só calma, abrir um deixa eu terminar ler o texto, rapaz. Não, mas é que o senhor vai ler a Bíblia inteira. Não, vai ler inteira, mas tem que ler a Bíblia inteira. Esse é o problema no momento, da turma. Agora não aqui, podemos Não, temos que ler, ó. E não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Olha só, ignorantes. Sim. Eles são o quê? Eles são ignorantes. Eles desconhecem e naquilo que naturalmente conhecem... Naturalmente, tem conhecimento Não, aí ele diz, como animais irracionais se corrompem. Sim. Ai deles porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Exato. E pereceram na contradição de Corá. Então, quando você lê essa carta é o seguinte, olha só, está dizendo o seguinte, existem informações que foram subjugadas, fato. Nós estamos agora diante do seguinte, ó, alguém falou que isso aqui é caneca. E alguém está dizendo que isso aqui é taça. E alguém está dizendo que isso aqui não existe. Ok? Ok. Então, agora, a maioria das pessoas, né, vão dizer, isso aqui é caneca. Porque isso foi estabelecido dessa maneira. A turma que entende que isso é taça, vai defender a questão taça. E a turma que vai dizer que isso aqui simplesmente não existe, vai defender isso. Esse é o momento que nós estamos entrando. Então, como o homem foi lá e dominou a tecnologia? Essa é a pergunta que cabe agora. Não, mas espera aí, volta. Deixa eu perguntar. Volta, porque senão nós vamos entrando em assunto e vamos saindo do outro. Não, temos que chegar no alienígena. Não, mas aí, por exemplo, o senhor falou aí, agora o senhor falou aí usou todo esse texto para falar que aqueles seres que estão aprisionados. Tá? Sim. E tem uma galera que Paulo diz que está nas camadas celestiais. Por exemplo, quando Deus falou para Adão, não come desse fruto, porque o dia que você comer, repita comigo, doutor, dia que você comer. O dia que você comer. Certamente morrerás. Mas ele não morreu. E por quê?
Por quê? Ele morreu naquele dia. A morte era espiritual. Ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu o direito. Inclusive, claro que a morte entrou por ali, a separação. O livro então, de quando Adão a Bíblia... e Eva traz a finalização da morte dele. Tu já leu esse livro? Não li. Você tem que ler. Não, mas deixa eu explicar então. A alma de Eva, ela é rasgada. Mas não queira furtar meu raciocínio agora, doutor. Porque ela participa da morte de Adão. Sim, ela é o veículo. Ela vai com Sete até o paraíso e traz de lá ervas medicinais para aplacar o sofrimento. Não. Impossível, porque quando eles saíram do paraíso, Deus colocou anjos com espadas fulminantes e ninguém pôde mais entrar. Você tem que ler Adão e Eva lá. Não, mas eu tô falando do que nós temos aqui. Né? Mas o que nós temos só deixa eu concluir, então, para que eu faça a pergunta. Foi tirado. Então o homem não morreu literalmente naquela hora, certo? A morte literal. Quando Deus fala que eles já estão aprisionados, é porque já houve um julgamento. Já houve um julgamento. Mas o sacrifício do Cordeiro no Éden. Por exemplo, quando Jesus, só um pouquinho, quando Jesus estava ali falando com os apóstolos sobre coisas... A graça foi no Éden, o sacrifício foi no Éden. Não, mas espera. Não pode construir heresia, o sacrifício aconteceu no Éden. Doutor, foi no Éden. Deixa eu falar. Foi no Éden. Pouco só. Não, foi no Éden. Quando Jesus falava com os apóstolos, explicando sobre as coisas que iam acontecer, teve um momento que ele disse: agora eu não vou mais falar com vocês porque está se aproximando o príncipe desse mundo. Quer dizer que Jesus não permitia que Satanás ouvisse tudo que ele falava com os discípulos, com os apóstolos. Quando ele fala, agora eu não vou falar mais porque se aproxima e ele não tem parte nenhuma comigo, é porque ele já está condenado. E ele vai dizer que todo o falso, também já está na mesma condição que os demônios, mas estavam ali atuando. Então, assim, o fato de que ele fala que está preso, aprisionado, eles perderam a luz, não é a luz do sol. Eles perderam a luz do céu. Eles perderam a luminosidade da vida. Eles perderam o direito da eternidade, porque eles estão limitados agora a um fim. Eles estão condenados a um fim. Então é isso que a Bíblia está querendo dizer isso. Não significa que eles estão lá de mãos atadas, pé atado, eles estão agindo, mas eles já estão, sua sentença já foi pronunciada. Não, esse grupo não. Entendeu? É isso que, olha só, é por isso que tem que tomar... E onde é que vai entrar o alienígena aí? Não, vai entrar... Além de serem espíritos, não, veja bem. Porque uma coisa é nós falarmos dos seria espíritos. Os filhos desencarnados deles, os néfilis e os outros, que não foi encontrado lugar para eles vagam, e tanto é fato, né? Independentemente das discussões e interpretações, uma verdade permanece. A nossa salvação não está em anjos, demônios, mistérios ocultos ou teorias humanas. A nossa esperança está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida eterna. Que possamos examinar tudo à luz das Escrituras, guardar a fé com humildade e permanecer firmes no Evangelho. Porque, no fim, não é o conhecimento que salva, mas o Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Deus te abençoe.